Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Nossa, muito! Obrigada por essa apresentação, Remus. Quando aprendemos que lançaram um novo relatório global, especialmente um tão abrangente quanto este, todo mundo espera ansiosamente por um grande título. E este daqui, intitulado Investimento Direto Estrangeiro em Retirada, Políticas para Reverter a Maré, parece à primeira vista bastante alarmante. Parece mesmo. A principal descoberta é que esse fluxo de capital para economias emergentes e em desenvolvimento não só está desacelerando, como também está em um ciclo de fuga constante de recursos. E como isso se apresenta em, você sabe, números reais? A tendência é inegável. Nas economias típicas em desenvolvimento, o IDE, como porcentagem do PIB, atingiu o pico em 2008, com quase 5%. Só que hoje esse número caiu mais da metade, estabelecendo-se um pouco mais de 2% em 2023. Isso é menos da metade. E me diz, isso é um problema que é pontual ou é generalizado? É bem generalizado. Cerca de 60% de todas as economias em desenvolvimento viram suas relações IDE-PIB caírem. E, em termos nominais, os 435 bilhões de dólares que receberam em 2023 foi o nível mais baixo que vimos desde 2005. É uma crise silenciosa que compromete tudo, desde a criação de empregos até o financiamento da transição verde. E isso nos leva a uma questão que é essencial para quem formula políticas. Sabemos bem que o IDE é importante, mas o quanto ele realmente impacta o crescimento econômico? Todos os IDEs são iguais? Essa é a pergunta a ser feita, e o relatório nos apresenta uma resposta que, bem, tem nuances. Os dados mostram que, em média, um aumento de 10% nos fluxos de IDE está associado a um incremento de 0,3% no PIB após 3 anos. Certo, então tem uma ligação que é positiva e clara. Mas você falou que existem nuances. Exatamente. Lembra que esse dado é apenas uma média. O trabalho empírico do relatório mostra que o efeito pode ser consideravelmente mais forte, um aumento de até 0,8% no PIB em países onde há o que o relatório chama de condições estruturais favoráveis. E quais são essas condições? O que um país precisa botar em prática para obter esse maior retorno sobre o investimento? Na verdade, isso se resume a 4 áreas principais: maior abertura comercial, instituições mais fortes, o que acarreta melhor Estado de Direito com menos corrupção. Aí temos melhor desenvolvimento de capital humano e uma menor economia informal. Então, a lição para quem formula políticas não é somente consiga mais IDE. É, primeiro arrume a sua casa para que o IDE que entrar renda mais. Exatamente! Assim, mudamos o foco de apenas cuidar da promoção externa e focamos no trabalho árduo da reforma interna. Atrair capitais é apenas metade da batalha. Agora, ter a capacidade de absorvê-los efetivamente é o que realmente impulsiona o desenvolvimento. E enquanto isso acontece, a própria natureza do investimento está mudando, certo? O relatório fala de uma grande mudança setorial. Uma mudança enorme. Desde o início dos anos 2000, temos visto uma grande guinada. A participação do IDE indo para a manufatura caiu de cerca de 45% para menos de 30%. E essa diferença se direcionou para os serviços. Ou seja, das fábricas para finanças e tecnologia. Isso. A participação dos serviços nos fluxos de IDE saltou de 45% para quase 65%. E essa servitização tem implicações reais. Ela frequentemente requer uma força de trabalho mais qualificada, o que significa que, para os países se beneficiarem, suas políticas de educação e treinamento têm que acompanhar o ritmo.
que nos leva a uma última questão que é bem importante. Por que isso está acontecendo agora? O que está impulsionando essa queda global do IDE? Bem, de maneira simples, o ambiente global mudou profundamente. A era da integração rápida que impulsionou tanto agora estagnou. E hoje vivemos numa era de atrito crescente. E o relatório tem dados para sustentar isso? Sim, de maneira categórica. Vejam os tratados de investimento. Esses acordos são a base do investimento transfronteiriço. A análise mostra que ter um tratado em vigor tende a impulsionar os fluxos de IDE entre estados signatários em mais de 40%. 40%? Esse é um efeito gigantesco. É mesmo. E aqui está o problema. O mundo parou com isso. Nos anos 2000, os países assinaram cerca de 870 novos tratados de investimento. Mas, em todo o período de 2010 a 2024, esse número despencou para apenas 380. A principal ferramenta para encorajar o IIDE foi desmontada. Então, o próprio sistema que dava confiança aos investidores está se tornando mais fraco. E, ao mesmo tempo, eu imagino que as tensões geopolíticas que vemos também agregam novos riscos. Riscos mensuráveis. A análise descobriu que os fluxos de IDE entre países com desacordos diplomáticos significativos são cerca de 1/8 menores do que a mediana. Então você tem esse cenário de duplo risco. As ferramentas antigas que ajudavam a atrair investimentos estão desaparecendo justamente quando novas barreiras políticas estão surgindo. Ou seja, para aqueles que formulam políticas em um país em desenvolvimento, os ventos globais que eram favoráveis empurravam investimentos na sua direção e se transformaram em ventos contrários. Da sua colocação. O caminho à frente exige uma estratégia muito mais deliberada e proativa. É sobre atrair investimento que fortalecem esses fundamentos domésticos, da qual falamos, o que amplifica os benefícios através de reformas estruturais extensivas. E o mundo tem que trabalhar junto para resistir a essa fragmentação. A era dos benefícios passivos acabou. Uma mensagem séria, mas clara. Temos que reverter a maré nós mesmos. Passo a palavra para você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.